Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campo. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. E vamos conferir então agora como está o tempo aqui em Brasília. Voltou o sol na capital da República, hein, Camila? Olá, Voit. Olá, Campbell. Pois é, finalmente. E vamos então às informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo bom com pouco de nebulosidade, mas ainda a previsão de chuvas isoladas, a temperatura subiu um pouco, mínima de 17 graus e a máxima chega aos 28 graus. Camilo, o que circula hoje nos jornais? Uma das principais manchetes de hoje é a discussão sobre o indulto de Natal do presidente Temer. Como ele foi mais generoso que os outros e pode incluir presos da Lava Jato, há uma divisão no Supremo que deve votar hoje esta matéria. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, continua em Brasília e ontem anunciou mais um ministro, o da Infraestrutura, é Tarcísio Vieira dos Santos. Hoje, Bolsonaro pode anunciar mais um militar, dessa vez para a comunicação do governo. É o general da reserva Floriano Peixoto Vieira Neto, para cuidar dos contratos e verbas publicitárias do governo. E Bolsonaro pode convidar a senadora Ana Amélia para ser futura porta-voz do governo. O TRF4 julga hoje recursos de Palocci, Dirceu, Delúbio e Vacareza. Ex-ministros e petistas tentam reduzir pena, absolução e prisão domiciliar. Valeu, Camila. Agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. A Bovespa operou em alta de 2,74% e o dólar operou em baixa de menos 0,45%, cotado a 3,859. O mercado opera estável. Agora nós vamos para um pequeno intervalo e depois vamos tratar de educação. A nossa convidada é a professora Maria Inês Fini, presidente do INEP. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
dos assuntos mais preocupantes do Brasil hoje é a educação. Se fala, inclusive, que uma revolução no país para a transformação de verdade deve vir pela educação. Está conosco aqui hoje a professora, doutora Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Professora Maria Inês, bom dia. Bom dia. É uma satisfação muito grande recebê-la aqui no Diário de Brasília. A revolução, de fato, começa e deve começar pela educação? Eu acredito que sim. Eu acho que a educação tem um poder transformador de pessoas, de cidades, de países. Eu acredito sim. Eu acho que tudo passa pela educação. Agora, por que o Brasil, professora, bom dia. Bom dia. Por que o Brasil atravessa essa encruzilhada de que sempre se fala que a prioridade é educação, e nós temos índices alarmantes, vexatórios de analfabetismo e de analfabetos funcionais? Veja, nós passamos nas 2 últimas décadas por profundas transformações nos indicadores e praticamente na orientação da educação brasileira. Por exemplo, nós temos uma formação de professores totalmente deficitária. O professor não aprende na universidade aquilo que ele tem que ensinar para as crianças. Basicamente, os nossos cursos de licenciatura e de pedagogia fazem grandes reflexões filosóficas, mas ninguém aprende a alfabetizar. E aprender a alfabetizar é uma coisa excepcionalmente fácil. Não é difícil, ela não precisa de grandes reflexões filosóficas, de grandes contradições de pensadores. Ela é uma instrumentalização para você poder apoiar as crianças para a aquisição do código linguístico. Então, dá para lembrar das normalistas, professor? Exatamente. Eu sou normalista, formada no Instituto de Educação Carlos Gomes de Campinas, sou uma exímia alfabetizadora. Garanto a você que alfabetizei muitas turmas de adultos do Mobral e não há uma satisfação maior do que você ver uma pessoa adquirir um princípio maior da liberdade da democracia, que é entrar no universo da cultura dominante, que é toda ela cifrada pelo nosso código linguístico. Então, quando uma pessoa não precisa mais perguntar para outra, me diga o que está escrito naquela placa de ônibus, o que esse papel aqui quer dizer, o que tem essa bula de remédio. Essa pessoa que pergunta coloca nas mãos do outro que responde a sua liberdade. Quando ele é capaz de fazer isso sozinho, ele tem autonomia de pensamento e aí ele vai ter autonomia de ação. Então, o código linguístico, as primeiras ideias, tudo aquilo que foi recrutado pela ciência, pela arte, pela filosofia, em 21 séculos de história da humanidade, que nos ajuda a compreender o mundo que nos cerca, porque não tem outra finalidade o conhecimento. E a escola é esse lugar onde, com a mediação segura dos professores, as novas gerações tomarão contato com essa herança cultural. É nosso dever ajudá-los a compreender, fazer a leitura do mundo a partir desse conhecimento. Do contrário, a escola não teria razão de ser. Os desafios são muito grandes, não é? Muito grandes. Agora, há condição de conversar um pouco mais e orientar um pouco mais os professores, de dar uma formação melhor a eles? Olha, veja bem, você tem um conjunto de legislações, não é? A primeira delas que garante a famosa autonomia docente, não é? Então, em nome dessa autonomia docente, você colocou no mesmo pacote que o professor pode fazer aquilo que quiser. Quando, na verdade, você não pode fazer isso. Você tem diretrizes de formação homologadas pelo Conselho Nacional de Educação, você tem a própria organização da estrutura da Universidade Brasileira, seja ela federal, pública, municipal, estadual. Então, há um conjunto de normas, né, de legados que a nossa Constituição mesmo, né, nos deu, mas que foram interpretados de uma maneira absolutamente equivocada. Quer dizer, esse excesso de você dizer o professor pode tudo, ele não pode tudo. Ele tem que poder tudo para garantir que as crianças e os jovens tenham direito a uma educação plural, humanista, laica, como é a nossa pátria, já se declarou assim. Então, essa autoridade, essa autonomia que o professor tem. Agora, veja bem, o professor não é culpado, ele é vítima, ele é réu. Ele teve uma formação deficitária. Hoje, se você olhar os dados lá
do nosso censo do ensino superior, nós temos um catálogo completo, uma radiografia perfeita do ensino do Brasil, tanto básico como superior. Você verá, por exemplo, que todos os professores que dão aula, a maioria deles, 90%, que dão aula para as nossas escolas, não foram formados para aquilo. Você tem, por exemplo, professor de filosofia dando aula de matemática. Engenheiro dando aula de matemática. Não, engenheiro seria bárbaro, sensacional. Bastava que a gente desse a ele uma formação pedagógica, didática, mas pelo menos ele domina a matemática, tá certo? Agora, o que nós estamos tendo é um tapa-buracos, né? Uma improvisação. Veja você, por exemplo, o professor de 1º a 5º ano, que é o responsável pela alfabetização, por lei, ele é o pedagogo. Nenhum curso de pedagogia ensina a alfabetizar. Vamos ser mais justas. Muito raro aqueles cursos de pedagogia que não fazem especialização em generalidades. São exímios debatedores de ideias, os alunos podiam até ser ministros, não é? Mas a hora que você coloca na sala de aula, as práticas são velhas, rançosas, que eles copiam de professores que eles ouviram falar, são soltos. Professora, vamos fazer um pequeno intervalo, você aí em casa toma um cafezinho, toma uma água, e nós gostaríamos de retomar exatamente nessa questão, a base da educação, a formação do professor de maneira correta com os objetivos que o país pretende. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília a presidente do INEP, a professora doutora Maria Inês Fini. Professora, o último exame do Enem gerou muita polêmica, né, em razão de uma questão que envolve a questão de gênero. Como é que a senhora analisa essa questão? Olha, eu acho que houve uma total incompreensão acerca desta questão. O que nós queríamos, basicamente, é que os jovens pudessem identificar quais são as características uma característica identitária de um dialeto, ponto, mais nada. E para isso usamos, então, o dialeto de uma minoria, que é o Pajubá, que é o dialeto do universo LGBTI.
Eu não acredito que nenhum jovem foi agredido, não acredito que nós faltamos com respeito à juventude, muito pelo contrário. Que nós não estávamos perguntando o que ele acha do universo LGBT, nós não estávamos perguntando ou induzindo a imaginar que nós pudéssemos estar fazendo uma apologia ou atribuindo um caráter positivo ao universo LGBT, embora não tenha absolutamente nada contra nenhuma das minorias. O que estávamos perguntando era uma característica linguística daquilo que caracteriza um dialeto. Acho que as pessoas que fizeram as críticas fizeram apressadamente, sem entender de fato o objetivo da questão. E foram críticas muito pesadas, muito radicais, que revelam esta falta de compreensão. Agora, eu pergunto, né? Tenho muito respeito pela juventude brasileira. Vocês sabem que fui eu que criei o Enem. E desde a primeira edição, o que a gente queria é fundamentalmente avaliar a capacidade de ler e interpretar texto. E textos de múltiplas naturezas, né? Quando usamos o conteúdo da ciência, da arte, da filosofia ali, na verdade eles são pretextos. Eles não são os textos. O texto é compreensão e interpretação daquilo que você lê. Porque isso é fundamental na nossa vida, gente. Nós temos que fazer leituras do mundo. Se naquele momento eu uso uma caracterização de um dialeto, é porque eles irão encontrar inúmeros outros dialetos. É fundamental, como categoria linguística, que eles saibam para identificar as características do dialeto. É saber interpretar, né? Só isso. Ler e interpretar. Esta é a função precípua da nossa escola. É fundamental porque eles têm que ler o mundo. Eles vão ler fatos históricos, fatos literários, fatos geográficos, fatos científicos, a vida inteira. O que vocês fazem aqui hoje, o que nós estamos fazendo, nós estamos provocando os nossos leitores, assistentes, a interpretar aquilo que nós estamos fazendo. Esta que é a característica fundamental. A senhora atribui, ou é possível a gente atribuir esse tipo de repercussão a exatamente uma consequência do que vem acontecendo com a sociedade e com a educação brasileira? Olha, eu acho que foi, de uma certa maneira, uma reação exagerada, não é? Sim. Aquilo que falávamos, por exemplo, né, como consequência da atribuição de autonomia para o professor, que foi exacerbada, que foi interpretada de uma maneira diferente, radical, né, não plural. Eu acho que é consequência, uma reação de defesa, inclusive, tá certo, da sociedade, mas de maneira extremamente exacerbada. E eu acho exacerbada pelo fato de não terem se detido mesmo na compreensão da estrutura da prova. Veja, uma prova é também uma tipologia de texto. Sim. Ela tem uma configuração, ela apresenta problemas, ela apresenta alternativas de resposta, ela tenta dialogar com aquele que participa da prova de uma maneira muito séria. Quer dizer, não há nenhum tipo, nem pela resposta certa, não há indução, não há doutrinação, não há juízo de valor, muito pelo contrário. O que existe é um respeito, volto a dizer, um respeito às categorias de inteligência da nossa juventude. Eles participam de um mundo, eles não conhecem só o dialeto pajubá, eles conhecem muitos outros. O que nós queríamos é que ele identificasse uma categoria linguística só. Mas a reação exacerbada, que também me assustou. No começo, inclusive, eu não tinha explicações, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. E foram exacerbadas as reações. Ataques a mim, a minha família, eu não conseguia entender, não consigo compreender como é que uma mãe de família, de classe média alta, de classe menos favorecida, pode compreender isso como sendo uma tentativa de induzir a juventude a um universo... A uma opção, né? Exato. Não é? Eu acho que foi exacerbada a reação, acho que faz parte de um momento que o Brasil está vivendo, mas é uma reação, do meu ponto de vista, totalmente extemporânea. Professora, a senhora falou há instantes sobre a questão da autonomia do professor. Né? A senhora acha que isso aí não deve acontecer, não deve ter tanta autonomia, ou a autonomia deve ser coerente com o ensino, para não haver o desvio ideológico? Veja bem, eu vou morrer defendendo a autonomia do professor.
Mas a autonomia do professor é para ele... É como a autonomia do médico, né? Exatamente, é exatamente a autonomia do médico. Ele não pode operar um sujeito sem anestesia porque ele quer. O sujeito não pode Depende da dizer... formação, Não, né? o sujeito não pode dizer que tem um mal no estômago, ele vai abrir a cabeça, tá certo? Então, eu acho assim, que tem que ter... Eu vou lutar pela autonomia docente. Agora, autonomia docente significa eu tenho uma diretriz curricular, eu tenho um perfil profissional do qual eu participo, eu tenho um programa da minha universidade, tudo isso absolutamente organizado, eu faço parte de uma formação maior do meu aluno. Agora, se eu sou professor de língua portuguesa, ou de filosofia, ou de ciência, em primeiro lugar, eu tenho uma missão nesta formação da identidade do meu aluno, eu não posso fugir dela. Agora, esta missão, ela tem que ser plural. Eu não tenho o direito, em nome da minha autonomia, de apresentar apenas uma parte do fato. Vamos supor que seja um fato histórico, que é o caso mais pungente, não é? Eu tenho obrigação de explicar, de dar a chance aos meus alunos de interagir com a pluralidade das versões. Eu não posso, de maneira nenhuma, ser radical ou dizer, agora porque nós fizemos esse radicalismo, então vamos passar para o outro lado. Então, o professor, ele tem sim, eu vou escolher a maneira, como é que eu vou seduzir o meu aluno. Porque o exercício do magistério é um exercício de sedução. Passa por uma pedagogia. Passa pela pedagogia. Eu tenho que seduzir os meus alunos e dizer a eles a beleza, a procedência, a necessidade da ideia que eu estou propondo. Porque... Estamos desembocando aí, professora, na discussão sobre o tal do tema escola sem partido? Pois é, eu também concordo, tem que ser mesmo, sem partido. Nenhum partido. Nenhum partido. Eu sou pela pluralidade de ideias. Um fato histórico, ele tem mais de uma versão. Os jovens têm o direito, não a criança, os jovens têm o direito de conhecê-los, entendeu? E, porque veja bem, o que a gente constrói com a nossa educação? Nós vamos construindo gradativamente uma autonomia de pensamento. Que foi uma luta grande. Eu só vou pedir um pequeno intervalo, professor, Sim. para a senhora falar dessas normas e o futuro da educação brasileira, depois que você aí em casa tomar um cafezinho, uma água e nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae.
Estamos recebendo aqui no Direto de Brasília a professora Maria Inês Fini, presidente do INEP. Professora, com tantos anos de experiência em educação, inclusive a senhora foi fundadora da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. O que é que acontece com a educação brasileira hoje? A gente pode falar do futuro, mas por que acontece hoje essa situação da educação no Brasil? Veja, nós tivemos aí um período extremamente difícil, radicalíssimo, e todas as políticas educacionais foram contaminadas, e eu tenho que reconhecer isso. Há um esforço muito grande de reposição desse radicalismo desde o início da gestão do presidente Michel Temer. O então ministro Mendonça Filho, embora nenhum perfil de educador ele tivesse no início, mas era um democrata. Um grande gestor das políticas educacionais. Ele permitiu que a gente corrigisse uma série de rumos, não é? A própria Base Nacional Comum Curricular, que tem um efeito de cascata enorme, pôde ser retomada. A própria diretriz de formação de professores, não é? O próprio material didático, livro didático, passa sobre nova égide agora. Isso tudo foi retomado, ajustado, sem perder nenhuma perspectiva de democracia. Não é? Na verdade, por exemplo, a última versão da base precisou ser refeita, precisou ser reorganizada, porque de fato havia radicalismos ali presentes. Tá Inclusive certo? O kit gay, professor? Esse kit gay é outra fantasia. Isso nunca existiu, senhores. Não existe kit gay. Por favor, não falem, não repitam mais isso. Os senhores são pessoas de respeito. Não existe kit gay. Você pode ter tido livros didáticos que focalizavam a sexualidade. Este kit gay, que foi objeto, inclusive, de uma audiência na Câmara dos Deputados, Sim. onde o futuro presidente estava presente, nunca foi distribuído nas escolas brasileiras. É verdade. Nunca. Este fato precisa ser esclarecido. Nunca houve isso. Professora, a gente tem aqui um levantamento, né, do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, e os anos iniciais do ensino fundamental. Eles fazem o próprio IDEB faz o levantamento aqui e mostra o resultado da escola estadual, da municipal, da privada e da rede pública. Por que o aluno não consegue chegar na média? Porque ele não é ensinado para ele o que ele tem que aprender. Não tem discussão. Veja bem, mais uma vez eu vou dizer, o professor não é algoz, ele não é o réu aqui, ele é vítima. É fundamental que a gente diga isso. Falávamos aqui da liberdade e da autonomia. Nós nunca tivemos, na verdade, uma grande referência nacional acerca daquilo que o professor tem que ensinar. Com a Base Nacional Comum Curricular, você tem muita clareza daquilo que tem que ser ensinado no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no quarto. Né? Você permite que essas propostas pedagógicas da escola possam ser revistas e, olha, há um grande avanço, todos os estados brasileiros estão se mobilizando para reorganizar os currículos. Nós teremos aqui em Brasília mesmo, no meados de dezembro, um grande encontro nacional. Todos eles já estão adaptando os currículos para organizá-los a partir da base. Isso é fundamental, porque a partir daí você pode reorientar a política de formação de professores, a política de livro didático, todos os incentivos, e estes índices aqui dramáticos, eles são muito piores quando você olha para o 9º ano e para o 3º ano do médio. Porque no 3º ano do ensino médio, já os alunos vão saber só aquilo que eles sabiam no 9º ano. Nenhum valor agregado será atribuído. Agora, esta coorte de alunos, estes jovens que estão aí, crianças que estão aí, precisam ter uma chance de recuperação. Além de tudo, a escola precisa, além do futuro, daquilo que ela vai fazer daqui para frente, ela tem que recuperar essas estruturas que o IDEB está mostrando, que nós não temos, para que eles tenham mais sucesso no 9º. Aqueles que foram para o ensino médio têm que ter um apoio para recuperar estruturas linguísticas e lógico-matemáticas para poder continuar. Senão não adianta nada você ter um belíssimo currículo e o aluno ficar aqui para fora, porque ele não tem condições de interagir com ele. Então, a situação brasileira, ela é muito delicada, ela exige muito profissionalismo, muita competência para a gente poder virar o quadro que está, muita que é dedicação, lastimável. né?
muito profissionalismo, eu diria, muita competência para a gente poder virar. E competência de gestão, viu, senhores? A competência é de gestão, não é só aplicação de recurso. Eu vou dizer aqui uma heresia, não falta dinheiro para a educação. Ele precisa ser bem direcionado. É mal aplicado. Mal aplicado. Dinheiro existe. Aliás, o ministro Mendonça chegou a dar inúmeras declarações nesse Exatamente. sentido. Dinheiro para a educação tem. Assim como falam que existe dinheiro para a saúde e para a segurança. O que é feito é uma má Isso eu gestão. não sei. Pois é, Sei da mas sobre a educação, né? Exato. Agora, começaria, só para a gente finalizar, um minuto, professor, é uma pena. Mas eu sei que a senhora vai voltar agora em dezembro. Prazer. Né, já está convidada. É uma honra. Agora, começa por aonde? Se a senhora tivesse hoje a varinha de condão de dizer assim, na educação nós precisamos começar isso. Formação de professores. Para mim, a mágica está na mão do professor. Ele é aquele que fala para o coração das pessoas. A palavra docente, como dizia o Paul Ricoeur, nosso filósofo querido, a palavra docente chega ao coração das pessoas. Com autonomia coerente e com responsabilidade. Muito bem, com autonomia de exercício profissional, pensando na autonomia de pensamento que o aluno tem que ter para ser o cidadão que a gente quer. Para que a gente possa voltar a repetir aquela frase antiga. Que saudade da minha professorinha. Professora, muito obrigado pela sua presença Eu que aqui. agradeço. O convite está feito. Já está aceito. Já está feito. E quero agradecer a sua assessoria pela gentileza, pela atenção que dispensaram ao Direto de Brasília. Então, são muito profissionais, tá? E a senhora está bem assessorada e nós aqui recebemos com muita alegria a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.